Olá, graça e paz, querida. Nosso devocional de hoje, nesse momento maravilhoso, é para ensinar você a mapear o teu coração e mapear a tua mente, para que você possa entender contra quem você está lutando verdadeiramente. E pare de lutar contra as pessoas e contra situações que muitas vezes são desconhecidas. E pare de lutar contra aquilo que você está achando que é o maior causador dos seus problemas. Deus vai nos ensinar a mapear o nosso coração através desse devocional. Em nome de Jesus, vamos lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: Sede sóbrias e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como um leão faminto, procurando a quem tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições que vocês passam, as vossas irmãs no mundo também têm passado. Nós somos muito hospitaleiras quando o Senhor fala a respeito de sentimentos, quando o Senhor fala a respeito de aflições que nós temos passado. Nós somos realmente muito hospitaleiras e nós gerenciamos muitas coisas fora de nós e esquecemos de gerenciar as coisas que estão aqui dentro de nós, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. E eu já falei isso em toda aquela série de devocionais, né, que eu ministrei aí antes desse vídeo. Tem uma série imensa, inteira aí, uma semana de devocionais, gerenciando emoções, mas hoje o Senhor quer nos fazer a mapear, né, nos ensinar a mapear as nossas emoções e mapear os nossos corações e a nossa mente. Então nós somos extremamente hospitaleiras. 1 Pedro diz que eu preciso vigiar, porque Satanás, o nosso adversário, está ao nosso derredor. Existe um campo espiritual. Nós estamos num campo espiritual, eu tenho meu campo espiritual, ao meu redor estão os anjos do Senhor e ao derredor estão os anjos caídos, os anjos de Satanás. E eles estão ao derredor esperando uma oportunidade ou tentando criar uma oportunidade para atingir o meu campo espiritual, para que eu seja atingida no meu campo espiritual. Nós somos extremamente hospitaleiras quando vem chegando, né, dentro de nós a ira. Nós recebemos com aquele abraço, né? Seja bem-vinda a ira para dentro do meu coração, seja bem-vinda a luxúria, seja bem-vindo o orgulho, né? Nós trocamos os lençóis da cama para acomodar ali a divisão, né, que vem dentro dos nossos corações. A ira, a avareza, são tantos entulhos na nossa alma, entulhos dentro do nosso ser, que o Espírito Santo de Deus não encontra ali um lugar para habitar, sendo que nós fomos chamadas para ser o templo e a morada do Espírito Santo de Deus. E o Senhor está dizendo que tudo que você tem passado, o motivo dessa angústia, Ele vai descortinar agora. Mas aquilo que nós passamos, outras irmãs em Cristo Jesus, elas também passam. Elas também têm esses sentimentos e elas têm vencido, muitas mulheres têm vencido com a força de Jesus, com o amor de Jesus, com a força do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque tem buscado isso da parte do Senhor. Então, quando nós olhamos para as nossas vidas e nós percebemos que a mágoa, as rixas, os complexos, o orgulho, ele dominou o nosso coração. Esse é o primeiro mapeamento que eu preciso fazer, para que você conheça, para que nós conheçamos como está o nosso coração. Eu preciso primeiro mapear o meu coração. Pega aí aquele caderninho, aquele seu caderninho de devocional que você tem. Eu não sei se você faz uma agenda, se você faz um caderno. E a partir de agora você vai mapear todos os sentimentos que estão aí dentro desse coração. Vamos lá, eu vou te ajudar, que talvez você possa identificar alguns desses sentimentos que estão aí pairando dentro do seu coração. Você vai fazer uma lista primeiro, porque é assim que Deus está nos ensinando. Vamos lá, eu já havia deixado esse devocional em forma de áudio no grupo que tenho, né, no grupo das Maravilhosas, do Ministério Maravilhosa, mas hoje eu quero deixar aqui para ficar gravado, para ajudar outras mulheres, né, que talvez não estejam lá no grupo, mas que possam se sentir auxiliadas através desse devocional. Então pega aí o seu caderno, onde você faz o seu devocional, coloca a leitura que fizemos aí de 1 Pedro, capítulo 5, 8 e 9, e aí nós vamos começar a mapear, sem vergonha, sem hipocrisia. Vai colocar aí no seu caderno se rasgando: Senhor, eu tenho aberto a porta para a culpa, a arrogância, a prepotência, a mágoa, o ódio, a ira, a rixa, a luxúria, a soberba, a vingança, os complexos,
os orgulhos, tudo que está dentro de mim, Senhor. Eu tenho aberto a porta, aleluia, do meu coração. E os sentimentos que eu tenho aqui dentro são esses, né? Complexo de inferioridade, o ódio. Eu tenho uma inveja terrível que paira aqui dentro do meu coração, que eu nem sei de onde essa inveja vem, né? Mas ela está aqui, Senhor. E você vai colocando aí todos os sentimentos que estão dentro do seu coração, que estão aí dentro de você. Você precisa mapear, aleluia, para que você tenha êxito naquilo que o Senhor nos chamou para fazer agora. Você precisa mapear. Então, colocou, você está mapeando assim dentro de você as tuas emoções, tudo que você sente. Não adianta dizer, eu não sou invejosa, só a irmã fulana que é invejosa. Não seja hipócrita. Coloque aí tudo que você tem sentido. Você tem inveja, coloque tudo aí, né? Comece a listar todos esses sentimentos que vão se tornar pontes para que os demônios atravessem no seu campo espiritual e façam aí esse link, né, entre ele que está ao derredor e de repente ele vai conseguir, através desse sentimento ponte, entrar lá para dentro da sua alma e depois ele vai começar a colocar pensamentos perigosíssimos. O primeiro processo é identificar quais são esses sentimentos. Identificou? Ok. Agora nós vamos identificar na frente de cada um desses sentimentos em relação a quem eu sinto isso. 3 colunas nós vamos fazer. A primeira coluna são todos os sentimentos. A segunda coluna em relação a quem? Olha, eu sinto uma ira muito grande em relação ao meu esposo. Eu sinto uma mágoa também em relação ao meu esposo. Tenho mágoa em relação aos meus pais. Mágoa em relação aos meus irmãos. Eu tenho mágoa dos meus pastores, né? E começa a colocar, eu sinto inveja da irmã do grupo de louvor da minha igreja. Eu sinto inveja da minha irmã mais velha, da minha irmã mais nova, da minha irmã caçula. Coloca em relação a quem você sente os sentimentos que você listou. Cada um deles você deve ter em relação a quem você sente. Eu sinto uma culpa. O sentimento que me atormenta é a culpa, mas em relação ao quê? A quem? Você se sente culpada em relação a algo que você mesma fez? Coloque aí. Eu sinto culpa em relação a mim mesma. Segunda coluna a ser preenchida é em relação a quem, ok? Estamos juntas? Primeira coluna, todos os sentimentos. Segunda coluna, em relação a quem? Cada sentimento. Pastor, eu não sei. Sabe. Lá no fundo você sabe. Peça para o Espírito Santo trazer aí na sua memória. Espírito Santo, em relação a quem eu estou sentindo isso? Por que, Espírito Santo? Mapeou, conseguiu mapear em relação a quem? Você vai preencher a terceira coluna. O que é que essa pessoa fez que te deixou com estes sentimentos? Então nós temos 3 colunas. 3. A primeira é o sentimento, a segunda é quem e a terceira é o motivo. O que é que essa pessoa fez? Eu sinto mágoa de quem? Do meu pai. Por quê? Porque ele abandonou a nossa família quando eu ainda era pequena. Eu sinto ódio de quem? Do meu tio. Por quê? Porque o meu tio me molestou. Eu sinto inveja de quem? Da irmã lá da minha igreja. Por quê? Porque o ministério dela é uma bênção. Você vai mapear, isso daí você vai fazer um mapeamento de tudo que está aqui dentro do seu coração, dos sentimentos pontes, que tem feito Satanás entrar através desses sentimentos e enviar pensamentos lá para a tua mente. Quarta coluna, você vai começar a identificar agora os pensamentos em função desses sentimentos. Veja bem, sentimento, eu sinto mágoa, né? Eu sinto mágoa. Em relação a quem? Em relação ao meu pai. Por quê? Porque meu pai abandonou a nossa família quando eu ainda era pequena e eu desenvolvi um problema com a paternidade. Eu tenho mágoa do meu pai. E aí lá na sua mente pensa o quê? Que Deus, que é pai, também vai te abandonar e você não consegue estabelecer um sentimento de paternidade com Deus. Então você pensa o quê na mente? Deus também vai me abandonar. Você entende que é isso? São o quê? 4 colunas, o sentimento, em relação a quem, o porquê e o que está na sua mente. Qual pensamento Satanás coloca na tua mente em relação a esse mapeamento? É a coisa mais óbvia
que nós temos que fazer é isso, é mapear, não tem passe de mágica. O que existe são remédios antidepressivos que vão te dopar, que vão te deixar aí deitada, dormindo o dia inteiro e que não vão resolver a situação. Resolver a situação é conhecer você mesma, é se conhecer por dentro. Vamos lá de novo? Eu tenho ódio em relação a quem? Ao meu tio. Por quê? Porque ele me molestou quando eu era pequena. E o sentimento que eu tenho hoje de suicídio? Eu só penso em me matar, porque eu não tenho valor, porque eu penso que eu não tenho valor, eu penso que ninguém me ama, eu penso que eu sou desmerecida. Em função do quê? Nós estamos mapeando de onde começou, por que começou. Aleluia, louvado seja Deus. Então, pastora, eu tenho mágoa. De quem? Coluna 2, de quem? Do marido. Por quê? Porque ele me traiu. E qual o pensamento? De divórcio. Eu durmo e acordo pensando no divórcio. Eu passo os meus dias pensando no divórcio. Ok? Entendeu? 4 colunas. 4 colunas que você vai preencher aí, que vão ser imprescindíveis nessa luta, nessa guerra que nós vamos começar a enfrentar a partir de agora. E aí você mapeou, você conseguiu observar todo o seu território, porque você tem que conhecer o seu território. Conseguiu preencher as 4 colunas? Se você não conseguiu preencher, você precisa orar um pouco mais. Ore, antes de passar para a próxima fase, você ore, dizendo ao Senhor, me traga a memória. Senhor, eu não quero me esquecer de nada, porque essa é a última vez que eu vou falar em relação a esses problemas. Virão outras curas de alma, seremos atingidas de outra forma, mas esses nós vamos agora clamar ao Espírito Santo de Deus, que ele venha com cura sobre as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Então conseguiu mapear? Porque eu preciso mapear. A palavra do Senhor diz que Israel, quando estava caminhando, o Senhor enviava a coluna de fogo. Enviava a coluna de fogo à noite para aquecê-los e para que eles tivessem a visão do seu território. Enxergar o seu território, conhecer o seu território, saber o que é que está aí dentro de você, em relação a quem, o porquê e o que você pensa, porque o sentimento produz um pensamento. O teu sentimento vai produzir um pensamento. O sentimento de ira produz um pensamento. O sentimento de mágoa outro. O sentimento de inveja outro. O sentimento de inveja pode produzir em você um pensamento de querer destruir a pessoa porque você tem inveja. É muito sério, é muito grave isso. Eu tenho inveja. Inveja de quem? Da irmã do louvor. E isso por que eu tenho essa inveja? Porque o ministério dela é lindo. E o que eu pretendo? Quais os pensamentos que eu tenho? Eu tenho pensamentos de destruir o ministério dela. Eu quero ver o ministério dela acabado. Porque o invejoso é assim. O invejoso quer ver o ministério do outro acabado, terminado. Quer ver a vida do outro acabada. Porque ele não aceita que ele não tenha, que ele não seja. Então conseguiu mapear, você fez como o povo de Israel. Conseguiu enxergar todo o seu território. Porque Satanás, quando ele está dentro do seu território, ele vai te destruir de maneira mais fácil. Ele vai destruir você mais facilmente, porque ele está dentro do seu território. Quando nós olhamos para Satanás e vemos que ele é ruim de mira, para acertar de longe, ele tem dificuldade, mas para acertar de perto, não. Então ele vai usar os de perto. Ele vai usar os que estão ali dentro do seu território, no seu campo. Então conhecer o seu território é imprescindível para essa guerra. Pastora, conheci. Preenchi as 4 colunas. Estou agora satisfeita, consegui pelo menos mapear. E agora? Vou para a guerra? Agora já vou partir para o ataque? Não. Não vai partir para a guerra agora. Agora você vai se revestir da armadura que o Senhor nos manda revestir em Efésios 6. Aleluia! Começa no versículo 13. Pega a Bíblia. Não tem como fazer devocional sem Bíblia. Pega a sua Bíblia. Revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo que você está recebendo agora, havendo feito todos os direcionamentos que você está recebendo agora, ficais firmes, diz a Bíblia Sagrada. Aí o Senhor começa dizendo quais são os componentes dessa armadura, ok? A armadura, ele continua: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O primeiro armamento, a primeira parte dessa armadura, o primeiro componente dessa armadura é a verdade. Tem como você resolver os problemas que você mapeou nas 4 colunas sem você agir com a verdade? Não tem. Primeiro você precisa agir com a verdade. Resolva os problemas que você contou mentira e que você precisa falar a verdade. Não tem como ir para a guerra
estando sobre, baseada, firmada, pisando sobre mentiras. Você vai perder essa guerra. Então, primeiro é a verdade. Vai lá, resolva os problemas que você tem que resolver, fala a verdade para quem você tem que falar. Se for o momento oportuno de falar, fale. Se não for, ore ao Senhor para Ele preparar esse momento, porque é necessário estarmos revestidas com a verdade. Cingi os vossos lombos com a verdade. Ai, pastora, mas é só um segredinho. É uma coisa assim que eu acho que eu não preciso falar, né? Eu posso levar em banho-maria, eu posso continuar dizendo que eu não sei. Como assim dizer que não sei se você sabe? Dizer que não sei quando sabe já é uma mentira. Ah, pastor, mas é uma mentirinha santa. Não existe mentirinha santa. Não existe mentirinha. Não existe, porque uma mentira é como um abismo que puxa outro abismo. O Salmo 42 vai dizer isso. Um abismo puxa outro abismo. E nós seremos fracassadas, derrotadas, aniquiladas. Nós seremos arrebentadas por Satanás. Ele está ao nosso derredor. E nós já temos sentimentos fazendo links, fazendo pontes para o diabo. E ele vai passar de forma segura pelos sentimentos que tem aí dentro desse coração. Depois que ele passar de forma segura, ele vai enviar pensamentos para essa mente. Pensamentos de suicídio, pensamentos de divórcio, pensamentos de destruição. Pensamentos horríveis serão enviados para a sua mente por causa dos sentimentos pontes que estão dentro do seu coração. Então a Bíblia continua dizendo, mais um componente da nossa armadura. Não tem como ir para a guerra sem armadura, ok? Está cingido o vosso lombo com a verdade. Resolveu todos os problemas com a mentira? Ok. Vista-se da couraça da justiça. É muito fácil querer que o marido seja justo com você quando você não é justa com ele. É muito fácil querer que o seu patrão seja justo com você quando você não é justa com ele. Você não trabalha todas as horas que tem que trabalhar, negligencia as horas trabalhadas. É para você trabalhar 8 horas, 6 horas, 4 horas. Você trabalha bem menos do que isso. Não compensa o seu patrão em outras horas. E você quer que ele seja justo, reconhecendo o seu trabalho, aumentando o teu salário, te dando promoções, não é? Você quer que o seu marido seja justo com você quando você é injusta com ele. Você quer que ele supra as suas necessidades, que ele seja o provedor, mas quando ele chega em casa não tem uma roupa lavada, não tem uma comida pronta, a casa está suja, as crianças estão sujas. É injusto isso. Que ele chegue depois de um dia de trabalho e ainda vai lavar a tua roupa de serviço quando você está em casa o dia todo. Então não folgue com a injustiça. Isso já é antônimo de amor. Folgar com a injustiça quer dizer que você não ama, né? Mas aqui nós estamos falando sobre as armaduras, a armadura. Então, primeiro, cingir os vossos lombos com a verdade. Resolva os problemas com a mentira e fale a verdade para quem tem que ser dita. E revista-se da couraça da justiça. Seja justa. As pessoas vão falar de outras pessoas para você. Seja justa para dizer, não, não é assim. Não, ela não é isso. Seja justa, seja verdadeira. Não folgue com injustiça vendo alguém falar de alguém que foi tão bom pra você e você ficar calado. Isso é injusto. Não é justo com quem te ajudou. Não é justo com quem te ajuda. Não é justo com quem está do seu lado. Então, revista-se da couraça da justiça. Segundo componente da nossa armadura. Agora vamos para o terceiro. E calce os teus pés na preparação do evangelho da paz. Preparação, eu me preparo para viver o que eu tenho que viver lendo, absorvendo a palavra. Eu me preparo ouvindo devocionais, escrevendo o que Deus me fala, lendo palavras no Evangelho, que está dizendo prepare-se. Se preparar, quem está sendo preparado para uma tarefa. Quem está sendo preparado para uma função. Então se prepare. Estejam preparadas, calçadas os vossos pés com a preparação do Evangelho, aleluia, o Evangelho da paz. Então Deus está dizendo, mulher, se prepare para aquilo que eu tenho na sua vida. Depois que você vencer toda essa luta, depois que você tiver mapeado o seu coração, a sua mente, se prepare para aquilo que eu vou fazer na sua vida. Comece a se preparar. Coma a Bíblia, leia a Bíblia, ore, busque o entendimento da palavra do Senhor, faça devocional, faça anotações, se prepare para aquilo que eu tenho para fazer através de você. Aleluia! E ele continua agora com o quarto componente da nossa armadura, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Aleluia! O escudo da fé. Mas é a fé que crê, aleluia, só quando a circunstância é favorável?
É a fé que crê só quando nós queremos acreditar, só quando, aleluia, tá tendo uma queda de energia aqui, mas vamos continuar. É a fé que só crê quando as coisas estão bem para o nosso lado? Não, é a fé que crê apesar da circunstância. É a fé que crê no sobrenatural. É a fé que crê além daquilo que a circunstância nos mostra. É o dom da fé, porque o dom da fé é o dom da fé genuína, que crê apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo crendo. Apesar de toda situação adversa, eu continuo acreditando. Então essa é a armadura, faz parte da armadura de Deus, faz parte da armadura de um cristão. Não tem como nós irmos para a guerra sem nos revestirmos dessa armadura. Então, se a gente já identificou as 4 colunas do mapeamento dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, nós não podemos ir direto para a guerra. Quem vai para a guerra baseado na mentira vai ser fadado ao fracasso. Quem vai para a guerra sendo injusta vai fracassar. Quem vai para a guerra sem estar com os pés calçados na preparação do Evangelho da Paz vai furar os teus pés no espinho, vai começar a chorar no meio da guerra, vai começar a sentir dor no meio da guerra. Então o Senhor está dizendo para nós: é necessário preparação, é necessário se preparar calçando as sandálias do Evangelho. E aí o Senhor continua nos dizendo: é necessário tomar o capacete da salvação. O capacete vem proteger o quê? A nossa mente. Os pensamentos que o maligno pode colocar sobre a nossa mente. O capacete vai blindar os nossos pensamentos. Não tem como nós irmos para uma guerra com os nossos pensamentos abertos, porque o maligno vai vir com dardos, com setas. Ele vai vir com setas, estratégias de mente. E se eu não tiver com o capacete, blindando os meus pensamentos, com a certeza da minha salvação, buscando a santificação, porque a Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Capacete da salvação me remete à ideia de que eu preciso seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então eu tenho que buscar o capacete da salvação como um componente imprescindível para essa guerra, para vencer essa batalha, para vencer essa luta, em nome de Jesus. Não tem como nós irmos para a guerra sem a verdade, sem a justiça, sem a fé, sem o capacete da salvação, sem o Evangelho. E o Senhor ainda diz: e agora? Depois de tudo isso, oh, aleluia, Jesus, eu posso ver você revestida dos pés à cabeça, com as armaduras de uma mulher maravilhosa, as armaduras de uma mulher cristã, com a armadura de uma mulher poderosa em Deus. Aleluia, louvado seja Deus, porque nós somos poderosas em Deus. Aleluia. O mundo tem dito aí, né? Tem dito a mulher poderosa do século 21 é aquela mulher que mostra o seu corpo. Fulana é a poderosa. Poderosa? Poderosas nós somos em Deus. É a mulher de Deus, a mulher casta, a mulher santa, a mulher abençoada, a mulher que renuncia, né? Essas são as mulheres poderosas em Deus, prontas para continuar fazendo a vontade de Deus. Então, vamos continuar. Mapeou as 4 colunas. Qual o sentimento? Em relação a quem? Por que você sente? Da nossa mente. Se você já fez as 4 colunas, qual o sentimento? Em relação a quem? O porquê que você sente? E quais os pensamentos que você tem baseado nos sentimentos fontes? Então agora nós partimos para o revestimento com a armadura que está em Efésios 6, capítulo 6, versículo 15. Eu quero voltar a ler um pouquinho aqui com você, ó. Quero ler um pouquinho antes aqui com você que tá me acompanhando aí, que diz assim, ó. Portanto, versículo 13, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau, havendo feito tudo, ficai firmes. Foi isso que nós lemos. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ok, já fizemos isso. Resolvemos os problemas com a mentira. Vestidas com a couraça da justiça. Ok, já resolvemos, já nos tornamos mulheres justas, reconhecemos onde nós fomos injustas e a partir de agora nos tornamos mulheres justas.
E a Bíblia continua: calça os teus pés na preparação do Evangelho da Paz. Ou seja, Deus está dizendo que Ele tem algo preparado para nós e que nós precisamos nos preparar. Ele está dizendo: se prepare com o Evangelho, manuseie bem a palavra do Senhor, como a Bíblia, leia a Bíblia. Isso tudo nós já vimos no vídeo anterior. Então estamos preparadas com a preparação do Evangelho da Paz. Tomamos o escudo da fé, que é o dom da fé, uma fé sobrenatural, ter uma fé apesar da circunstância. E depois ele diz ainda: tomar o capacete da salvação para blindar os nossos pensamentos e trazê-los cativos ao Senhor. E agora quero falar de um item que eu não falei no vídeo passado, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois que eu me preparei, calcei os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz, agora eu vou usar a espada. A espada eu uso para manusear. Eu manuseio a espada para cortar. Eu corto toda a ação do diabo através da prática. Quem está usando a espada usa para ficar parado? Não, pratica. Então, através da prática do Evangelho. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, eu me preparei calçando e agora eu vou praticar a palavra de Deus na minha vida. Então, isso é algo muito importante que Deus está nos trazendo, destravador. Né? O Senhor está falando conosco sobre nos conhecermos, mapear o nosso sentimento e conhecer o inimigo que está dentro do nosso território para que a gente possa vencer. Então, continuando, se depois que nós nos revestirmos de toda a armadura, nós conseguimos olhar e vejo que eu estou baseada na verdade, na justiça, tenho o capacete da salvação, estou baseada em fé, firmada em fé, na palavra, no Evangelho de Cristo Jesus, viver, ele continua dizendo, né? Ele diz aqui, ó, orando em todo tempo com orações e súplicas no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí a gente diz assim, orar por aquela irmã, aí eu não vou orar. Sentimento ponte. Já é sentimento ponte pro diabo entrar no seu coração. É link pro diabo fazer ali com o seu coração. Então é orando por todos. Ore por todos. Você quer experimentar o que é sentir desejo de perdoar alguém e de pedir perdão? Ore por essa pessoa. Ore por ela. Quando você ora por essa pessoa, o seu coração, ele é tomado por um desejo de liberar essa pessoa no mundo espiritual e ser liberado também. Então, por isso a Bíblia diz, ore por todos os santos, ore por todas as pessoas, ore por todos, que você puder orar, ore, simplesmente ore. Aleluia, louvado seja Deus. Então, estamos prontas para a guerra, estamos revestidas, armadas do alto da cabeça até a planta dos nossos pés, porque o Senhor não esqueceu de nada, não foi assim que ele disse? Do alto da cabeça, que tem o capacete, até a planta dos nossos pés, que tem as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Na nossa mão está uma espada. Então agora nós vamos guerrear. Eu já identifiquei, já fiz as minhas 4 colunas de mapeamento do meu coração e da minha mente. Eu já me conheço, eu já sei o que eu estou sentindo sem hipocrisia. Eu mapeei tudo que eu estou sentindo. Eu não coloquei no outro a responsabilidade do que eu sinto. Eu coloquei em mim. Eu sinto, eu estou sentindo. Não é a minha irmã, minha mãe que é avarenta. Eu sou avarenta. Então nós colocamos tudo ali, né? Então quando eu sou avarenta, só para dar um exemplo, né? Nós não falamos da avareza. Eu sou avarenta por quê? Em relação a quê? Em relação ao próximo. Eu sou avarenta em relação ao próximo. Por quê que eu sou avarenta em relação ao próximo? Ah, porque meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou que eu não posso dar, que eu não posso compartilhar. E quais os pensamentos que eu tenho? Pensamentos de não ajudar ninguém. Eu não compartilho nada com ninguém, não ajudo ninguém, eu não me disponibilizo para ajudar a obra, eu não sou dizimista, eu não sou ofertante. Tá entendendo? Essas 4 colunas, elas vão fazer a diferença, porque a gente vai guerrear contra elas. Como, pastora? Com a verdade, com a justiça, com a salvação, com a fé, com o Evangelho e com a espada, aleluia, da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Tô pronta, pastora. Agora eu tô orando, eu tô buscando a paz e a santificação, né? Porque eu sei que ninguém verá a Deus. Agora eu já tenho uma armadura, o que é que eu vou fazer? Aleluia. Agora eu preciso das armas. Eu vou lutar só com a espada, eu preciso de mais arma, Deus tem para me dar. Isso tudo que você recebeu faz parte da armadura. Agora nós vamos passar para as armas, porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 10:4, as armas da nossa milícia, elas não são carnais.
elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas de Satanás. É isso que nós temos que entender, que as nossas armas, as armas que eu vou utilizar, o Senhor tem um arsenal bélico para nos entregar, para que a gente possa guerrear e quebrar as pontes que nós fizemos para os demônios. Eu tenho que fazer muros para os demônios e pontes entre pessoas. Mas nós estamos vivendo o tempo que nós estamos construindo os muros entre pessoas e fazendo pontes para demônios entrar nas nossas vidas. Então as armas da nossa milícia, elas não são armas carnais. Talvez alguém vai dizer pra você: você identificou? Você tem mágoa de quem? Do seu marido. Por quê? Porque ele me traiu. Você pensa em quê? Pensa em divórcio. Querida, você tá certa. As pessoas vão dizer que essa é sua arma, né? Não, a sua arma para chamar a atenção do seu marido é o desprezo. É você arrumar uma terceira pessoa. Não. Você já tá começando a ouvir quais são as armas carnais, mas essas armas não são as nossas, porque as nossas armas, elas não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas para a destruição das fortalezas do diabo. Alguém vai dizer pra você: faz uma simpatia, faz um ciúme no seu marido, armas carnais. Nós não trabalhamos com armas carnais, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Quem vai destronar Satanás, aleluia, na nossa vida, quem vai expulsar Lúcifer de uma vez da nossa vida é aquele que tem o armamento bélico. E eu quero dizer para você que não é o maior país do nosso globo terrestre que tem o armamento bélico. Não é a maior cidade, o maior exército, né, que tem o maior armamento bélico. Não é nenhum exército que está vestido com as cores de um estado, ou com as cores de uma cidade, ou com as cores de um país que tem o maior armamento bélico. Quem tem o maior armamento bélico é aquele povo que muitas vezes não sabe nem ler, não sabe nem falar direito. Quando vai falar com o rei, gagueja. Quando vai falar com o rei, só chora, só geme. O povo que tem o maior armamento bélico é o povo de Deus, é o povo cristão, é a mulher de Deus, é o homem de Deus. Esse é o povo que tem o maior armamento bélico que já existiu, as armas mais poderosas para destronar Satanás. Nós recebemos da mão do Senhor o armamento que saiu da boca de Deus, porque ele disse: eis que vos dou poder, Jesus disse, para pisar na cabeça de serpente e de escorpiões. Ele nos deu o maior armamento bélico quando ele disse: em meu nome expulsarão demônios, aleluia. Mas pode alguém que está cheio de demônios expulsar demônios? Pode alguém que tem sentimentos ponte para demônios expulsar demônios? Porque o próprio Jesus disse, quando os fariseus falaram que ele estava trabalhando em nome de Lúcifer, ele disse: pode alguém estar em Beelzebu e expulsar? Não, não pode, porque o reino dividido ele não subsiste. Então quer dizer, não poderemos expulsá-los se não tivermos baseadas com toda a armadura de Deus, na verdade, na justiça, na fé, com tudo que Deus já nos entregou, que eu não preciso ficar repetindo aqui, em nome de Jesus. Nós temos o maior armamento bélico. Esse povo que está armado até os dentes é o povo que, quando toca o joelho no chão, o principado, a potestade, os dominadores deste mundo, aleluia, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais, elas batem em retirada. Eles não vão suportar uma mulher que vive em verdade, em justiça, em fé, preparada no evangelho, vivendo o evangelho, seguindo a paz com todos e a santificação. Eles não vão suportar. Deus te chamou, mulher maravilhosa do Rei Jesus, para destronar Satanás no meio da sua família. Volto a dizer, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos, aleluia, e a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento e a obediência a Cristo. Verdade é armadura, justiça, armadura, fé, armadura, aleluia, oração, jejum, súplica, palavra, armadura. Mas quais são as armas, pastora? Eu vou citar apenas três armas que fez com que Jesus destronasse Satanás para todo sempre. Para todo sempre. Satanás foi destronado por Jesus através de 3 armas: obediência, renúncia e santificação.
santificação. Ele não pode com um povo obediente, um povo que renuncia, um povo santo, que busca a santificação todos os dias. Satanás não pode, aleluia. Ele vai ser destronado, ele vai ser expulso da sua vida. Não é pela oração que tu faz expulsando, não é pela oração que você faz gritando, dizendo sai agora, não, mas é pela obediência, pela vida santa, pela retidão e pela renúncia que nós fazemos para viver a vontade de Deus. Ele será destronado, ele será expulso. A grande arma de Jesus, aleluia, foi quando ele renunciou o seu trono de glória para viver a vontade de Deus. A grande arma de Jesus foi a abdicação do seu principado, porque ele era príncipe, ele era rei, ele abdicou do seu grande principado para viver a vontade de Deus. Então, mulher de Deus, Deus te ensinou agora, maravilhosa do Rei Jesus, a mapear os teus sentimentos sem hipocrisia, a mapear os teus sentimentos, fazer as 4 colunas. Qual sentimento? Em relação a quem? Por quê? Qual pensamento? A partir daí, então, você passa a se conhecer. Então, você vai se revestir com a armadura de uma mulher cristã. Você vai se revestir com a verdade, com a justiça, com a fé, com a santidade, com a preparação do evangelho. E depois vai se levantar para lutar diante de Satanás com obediência, renúncia e santificação. Satanás não vai prevalecer, ele não pode contra a sua obediência, ele não pode contra a sua renúncia, ele não pode contra a sua santidade em Cristo Jesus, amém? Que Deus te abençoe, Deus continue te ajudando, aleluia, a expulsar e a destronar Satanás da sua vida de uma vez por todas. Um beijo, até o próximo vídeo. Compartilha, se inscreva, aperta aqui, aperta ali, aperta aí onde você tem que apertar para compartilhar esse vídeo e ser um canal de bênção na face dessa terra. Deus te abençoe.